Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo e bem-vinda a esse nosso canal. Eu sou o professor Wilson e trabalho aqui a inteligência artificial à luz da filosofia, ou seja, eu pretendo entender a inteligência artificial utilizando os conceitos clássicos da filosofia. E no vídeo de hoje, trabalharei, refletirei com vocês um modelo de aula nesses tempos de inteligência artificial a partir do livro Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, de Edgar Morin. Então, nós iremos trabalhar o primeiro saber, ou o primeiro capítulo desse livro. Vamos ver como Edgar Morin ele nos ajuda a propor um modelo de educação para esses tempos de inteligência artificial. Bom, para tal, eu vos trago aqui uma provocação. Essa provocação do Bill Gates diz que a inteligência artificial vai substituir médicos e professores em 10 anos e por fim ao trabalho como conhecemos. O que você acha dessa afirmação do Bill Gates? Você concorda, discorda? Deixa aqui nos seus comentários. Bom, o que eu penso sobre essa afirmação do Gates? Eu acho assim que aquele professor que trabalha apenas conceitos, aquele professor que tem uma educação bancária, esse professor tende a acabar. Por quê? Porque a inteligência artificial, como veremos ao longo desse vídeo, ela fará isso e melhor do que nós. No entanto, aquele professor que propõe reflexão, aquele professor que vai além daquilo que a inteligência artificial nos oferece, esse não. Esse é o professor que nós precisamos para os dias atuais. Aqui eu vos trago mais dois exemplos, né? O primeiro de uma imagem de um arquiteto ou engenheiro, né? Um tempo atrás você chegava a um arquiteto ou engenheiro, ele desenhava toda uma planta de uma casa. Hoje não. Aplicativos de inteligência artificial praticamente fazem todo o trabalho. O mesmo se dá na área do direito, o mesmo se dá na área da publicidade. Então, cada vez mais a inteligência artificial está modificando o modo como produzimos. Se ela está fazendo essa modificação em outras áreas do saber, então nós, professores, também temos que refletir como será o nosso papel diante desse novo fenômeno, né? Qual o nosso futuro? Nós vamos competir com a IA, né? Nós vamos nos perguntar se nós somos melhores ou piores do que a inteligência artificial, ou nós vamos caminhar por outros caminhos. O que irei propor são esses outros caminhos, né? Como nós podemos traçar novos caminhos, tanto para a educação, mas também para a própria humanidade, né? Nós estamos em um momento decisivo da vida da humanidade, né? Bom, e aqui eu gostaria de ressaltar algo que eu venho falando ao longo do tempo nesse canal, que a inteligência artificial, ela faz uma leitura de mundo ou uma leitura da realidade de acordo com o saber científico. Então, olha só essas duas imagens. A primeira, nós temos uma festa do Bumba Meu Boi, e a segunda, nós temos uma dança dos índios ou dos nossos povos originários da terra. O que o cientista faz? Ele vai a esses locais e ele vai descobrir padrões, tá? Ele vai trabalhar com padrões. Então ele vai ver como que as pessoas elas se comportam, quais são os seus vestimentos, as suas danças, as suas orações, como ela entende aquele fenômeno. Isso a inteligência artificial nos apresenta.
Então, olha só, a inteligência artificial, ela pode criar um holograma de uma dança do Bumba Meu Boi? Pode, porque ela vai trabalhar a partir de padrões. Ela vai trabalhar tudo aquilo que um cientista consegue identificar. No entanto, a realidade é maior, tá? O Bumba Meu Boi, ou a dança dos nossos irmãos originários aqui da Terra, ela é maior do que aquilo que o cientista consegue identificar. Então, isso abre para nós perspectivas de conhecimento, tá? A inteligência artificial, ela pode criar tudo aquilo que um cientista consegue descrever. Ou seja, tudo aquilo que você fez no seu TCC, tudo aquilo que você fez no seu mestrado, no seu doutorado. A inteligência artificial, por exemplo, ela pode ler uma obra do nosso mestre Platão. E ao ler aqui, por exemplo, a República, né, de Platão, ela vai identificar os padrões, tá? Quais são os conceitos que Platão trabalha? Quais são as formas que Platão trabalha esses conceitos? E depois, ela pode reproduzir? Sim, hoje ela consegue reproduzir com tanta maestria? Claro que não. Talvez nunca ela consiga reproduzir uma obra com a grandeza que teve o mestre Platão. Mas ela consegue descrever a obra de Platão como um cientista a descreve. Tá claro isso? Lembrando que essa inteligência artificial ela é muito nova, tá? Essa inteligência artificial, em especial a inteligência artificial generativa, ela tem 3 no máximo 4 anos e ela já consegue fazer isso. Imagina nos próximos 10 anos. Mas a vida, ela é mais do que padrões, ela é mais do que algoritmos, né? O que seria um algoritmo? Algoritmo é uma receita, né? Você segue aquela receita, ou seja, você segue aqueles padrões e você consegue chegar a algo, tá? A vida, ela é mais do que isso. A vida, ela é cheia de erro e ilusão, tá? A vida, ela foge dos padrões, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos os nossos primos, né? Os neandertais, desculpa, o Homo erectus, e o Homo erectus, ele descobre o fogo. Então, olha só, ao descobrir o fogo, gera nele uma ilusão, ou seja, ele pode controlar o fogo. E houve um erro genético, e desse erro genético surge o Homo sapiens depois de vários anos. O erro e a ilusão faz parte de nós, tá? O erro e a ilusão faz parte de nossa vida. Isso escapa à inteligência artificial. Tá claro? A inteligência artificial, ela trabalha com padrões. Ela trabalha com algoritmos. O que seria algoritmo? Seria receitas para conseguirmos algo, tá? Ela descreverá a realidade de acordo com um cientista, seja um cientista da religião, seja um cientista social, tá? A inteligência artificial, ela trabalha de acordo com a ciência. Ela vai procurando achar esses padrões. No entanto, a vida nem sempre ela é padrões, tá? Muitas vezes ela foge aos padrões. Por exemplo, quando você é atingido pelo cupido, ou seja, quando você se apaixona, né? Quando você se apaixona, você vê que a sua vida ela foge totalmente dos padrões. Ela foge
totalmente dos algoritmos, né? Você fica extremamente apaixonado por aquela pessoa e você perde a razão, você perde aquilo que é algoritmo, ou seja, aquilo que é receita, tá? Você não sabe mais o que fazer, mas você tem que conquistar a pessoa amada. Então, olha só, inteligência artificial trabalha com regras, com método, conforme a ciência. Mas a vida escapa, às vezes, a esses padrões. Por exemplo, quando estamos apaixonados, ou quando acontece algo muito bom ou muito ruim na nossa vida, né? Nós vemos escapar tudo aquilo que nós planejamos. Então, diante disso, abre uma possibilidade para nós humanos, abre uma possibilidade de ação e de reflexão além da inteligência artificial, tá? Ou seja, nós iremos trabalhar aquilo que está para além, tá? Por quê? Porque acho eu que não dará para competir com a inteligência artificial na parte conceitual. Isso ela já está fazendo melhor do que nós, tá? Talvez não melhor do que todos nós, né? Nós temos aqui nesse canal pessoas inteligentíssimas, né? Mas ela já está fazendo mais do que grande parte da população. Lembrando que ela tem de 3 a 4 aninhos ainda, ou seja, ela é muito novinha e ela já consegue fazer isso tão bem. Então, o que que eu vos proponho? Eu vos proponho aquilo que o mestre dos mestres propõe, tá? A dúvida. Essa dúvida que Sócrates nos propõe é algo diferente da inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial ela não trabalha com dúvidas, ela trabalha com certeza, ela trabalha com regras, ela trabalha com método, ela trabalha com aquilo que pode ser mensurável, tá? A filosofia, ela nasce a partir do questionamento, ou seja, do questionamento daquilo que era certo, daquilo que era as regras. Tá claro isso? Leiamos essa citação do mestre Sócrates. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, para o mestre Sócrates, o que o coloca em vantagem em relação a outras pessoas? É o fato dele saber que ele não sabe. A inteligência artificial, ela sabe que ela não sabe? Não. Ela, você pergunta para ela, ela lhe dá alguns conhecimentos, ela lhe traz algumas informações de acordo com aquilo que foi mensurado, medido, calculado pelos cientistas. Ou seja, o saber científico ele está na inteligência artificial. O que que eu estou propondo? Eu estou propondo ir além da inteligência artificial. Ou seja, eu estou propondo que o nosso modo de produzir uma aula, de produzir uma reflexão, ela siga outros caminhos, tá? Então, por exemplo, a ciência e a inteligência artificial trabalham com certezas e a filosofia trabalha com dúvidas. A inteligência artificial ela vai trabalhar com padrões e nós da filosofia com desvio, tá? A inteligência artificial e a ciência trabalham com algoritmos, ou seja, com receitas, e a filosofia com o caos. A ciência e a inteligência artificial vai trabalhar com leis, a filosofia vai refletir sobre a desordem. Inteligência artificial e ciência, regras. Filosofia trabalhará com liberdades.
Então, olha só, aqui, gente, deixando muito bem claro, eu não quero ser contra a ciência, né? Claro que não. Tá? Ainda mais nesse momento histórico que nós vivemos de negacionismo, né? A ciência nos salvou, né? A ciência, ela criou a vacina contra aquela pandemia tão horrível, né, que foi a Covid-19, né? Graças à ciência, graças aos cientistas, hoje nós estamos livres da pandemia e de tantas outras doenças, né? O que eu quero aqui é trazer de volta a ciência para a sua casa original, né? A ciência, ela estava dentro da filosofia, né? Então, olha só, eu acredito, tá? Na minha concepção, que a inteligência artificial, ela vai reproduzir o saber científico. Que bom, tá? Eu vou ter conhecimento do universo que eu nunca teria se não fosse a inteligência artificial. No entanto, só isso não me basta. Eu preciso de algo a mais, algo que foge à normatização. E quem faz isso? A filosofia. Mas para tal, eu tenho que me abrir ao questionamento. Ou seja, a postura que eu tenho que adotar é essa do nosso mestre Sócrates. Só sei que nada sei. Ou seja, suspender o conhecimento, tá? Para refletir, inclusive, sobre o conhecimento que a própria inteligência artificial nos oferece, tá? Ao refletirmos sobre esse conhecimento, nós vamos, inclusive, produzir mais conhecimento, mais ciência, ou novas ciências, né? Novos modos de pensar e agir. Agora, aqui eu vos chamo a atenção para algo muito importante que o Mohan ele nos traz, né? Que é o seguinte: nossos sistemas de ideias, teorias, doutrinas, ideologias estão não apenas sujeitos ao erro, mas também protegem os erros e ilusões neles escritos. Está na lógica organizadora de qualquer sistema de ideias resistir à informação que não lhe convém ou que não pode assimilar. Isso está em Mohan, nos Sete Saberes. Então, olha só, nós educadores, nós precisamos entender que nós estamos diante de algo novo, que é a inteligência artificial. Então, muitas vezes, ao nos depararmos com essa nova realidade, ou esse novo ente que é a inteligência artificial, nós não conseguimos compreendê-la. Por quê? Porque o nosso modo de pensar, ele nos protege dela, tá? Então, nós tentamos evitar, tá? Tentamos recusar a inteligência artificial. Ou mais, nós tentamos compreender o modo de educação, o modo de reflexão com os paradigmas antigos a ela, tá? Não dá, não dá mais para nós pensarmos uma educação é, antes da inteligência artificial para esse momento de inteligência artificial. Era tal como se nós, depois da invenção do fósforo, do isqueiro, nós quiséssemos que os nossos alunos aprendessem a fazer fogo com gravetos ou fogo com pedras. Isso é bom? Claro que é bom. Tá? Isso é importante? Claro que é importante. Mas nós temos que ter em mente que nós já temos fósforo, nós temos isqueiro. Tá? Então nós temos que criar novos paradigmas para entender esse novo fenômeno. Isso é algo fácil? Claro que não. Tá? Porque o nosso sistema de ideias ele vai nos proteger daquilo que é novo ou daquilo que não nos convém. Inclusive, nosso sistema de ideias vai nos proteger dos nossos erros e ilusões. Ou seja, nós não conseguimos pensar
sobre esse novo mundo, tá? Então, por isso nós temos que criar esses novos paradigmas. Bom, uma outra coisa que eu vos chamo a atenção é que praticamente todos nós fomos educados no paradigma positivista. Mesmo aqueles que são totalmente contrários ao positivismo, pode ter feito uma tese, um pós-doc, tentando confrontar o positivismo, muitas vezes faz essa reflexão, ou na maioria das vezes, de forma positivista. Tá? Eu sou contra o positivismo, mas eu irei ser contra o positivismo dentro da lógica positivista. Tá? Então, olha só, a inteligência artificial ela é extremamente positivista. Tá? A forma como ela vai nos apresentar o conhecimento é positivismo puro, né? Então, aqui, lendo que a inteligência artificial produziu, tá? Os principais pontos de Augusto Comte sobre a certeza, né? Que é a lei dos três estados, né? Então, para Comte, um dos pais do positivismo, o primeiro estado era o estado teológico, né? Em que as explicações eram baseadas em divindades. O segundo estado, né? É o metafísico, né? Que era explicados por abstrações filosóficas, né? E o terceiro e último, né, é o estado, né, positivo, o único estado em que a certeza é possível, pois ela se baseia na ciência e na observação empírica. E aí, o que você achou do Conte? Comente aqui, tá? Você acha que o Conte está certo ou não? Então, olha só, o que também eu vos proponho nesse vídeo, né? Nós irmos além do positivismo, ou seja, nós refutarmos o positivismo, trazendo para de volta para sua casa, né? A ciência, né? Não é? Não existe esse estágio ou esse estado de superioridade, né? A ciência volta para a filosofia e junto com a ciência também vem a mitologia, tá? A teologia, nós iremos unificar esses saberes. Por quê? Porque não existe essa hierarquia de conhecimentos. Um exemplo que eu gosto muito de dar são dos nossos irmãos índios, ou melhor dizendo, os povos originários da terra, né? Então, muitos dos seus saberes, por exemplo, as suas curas, os seus remédios, as suas ervas, elas são estudadas hoje pelos cientistas, tá? Então, ou seja, aquele conhecimento antepassado hoje está sendo utilizado pela ciência, tá? Então, nós temos que ter essa leitura que a IA, ela já fará isso para nós. Concordemos ou não, tá? Se você quiser fazer o teste, você nunca fez um teste, jogue na IA qualquer assunto e você verá como ela consegue te explicar bem sobre aquele assunto. Talvez melhor do que o professor Wilson, talvez melhor do que você. Talvez você não, mas grande parte dos seus colegas educadores ou seus alunos que serão educadores, isso sim, tá? Ela consegue explicar de forma científica, de forma positivista. Nós temos que quebrar isso, tá? Nós temos que propor uma nova forma de pensar. Negando a inteligência artificial? Não, trazendo ela para a reflexão. Junto com a IA, nós iremos construir uma nova forma de refletir, mas para tal, eu tenho que ter novos paradigmas. Eu não posso cobrar dos meus alunos aquilo que se cobrava antes da IA. Por quê? Porque você chega hoje em um consultório médico, o celular do médico está
examinando junto com aquele médico, ou seja, a inteligência artificial está fazendo parte daquele seu tratamento. Tá? E isso tem que estar na sala de aula. A sala de aula ela tem que ser o local onde nós iremos preparar as futuras gerações e nós mesmos, né, para esse novo mundo que se apresenta. Bom, e aí o Mohan, ele tem essa frase que é legal, né? Olha o gatinho se olhando no espelho e se vendo como leão. Você já conhece alguém que tem essa visão? Então, o que que o Mohan vai falar? Tá? Que o conhecimento não é um espelho das coisas do mundo externo. Todas as percepções são, ao mesmo tempo, traduções e reconstruções cerebrais. Que coisa, né? Então, olha só, nós seres humanos, nós não conseguimos entender a realidade tal como ela é. Tá? O mestre Aristóteles já dizia isso, né? Se nós entendêssemos a realidade tal como ela é, não precisaria de filosofia. A filosofia ela serve para nós nos aproximarmos da realidade tal como ela é, tá? Então Kant, né? Kant irá falar assim que existe o mundo das coisas em si e existe o mundo que nós entendemos, né? A partir de categorias, né? Categorias de tempo e espaço em especial, né? Ou seja, se você está vendo essa aula tão legal do professor Wilson, tempo boa para você, né? Porque é uma aula muito legal, né? Mas você está vendo uma aula chata, o tempo não passa, né? O mesmo nós podemos dizer do espaço, né? Quando nós estamos querendo chegar muito em um local, parece que aquele espaço ele aumenta, né? E quando nós não queremos chegar no espaço, parece que diminui, né? Tempo e espaço. Mas olha só, então estuda a reconstrução mental. Tá claro? Então, nós temos que ter em mente que nós podemos errar, nós podemos ter ilusões. Isso vale para nós, seres humanos, mas vale para a máquina. Isso vale para os nossos alunos, mas ele tem que valer em especial para nós, professores e professoras. Nós, professores e professoras, temos que ter em mente que nós podemos errar. E se nós quisermos fazer uma nova educação, o primeiro ponto é termos essa sabedoria, ou esse saber. Você e eu podemos errar, tá? Assim nós iremos conseguir refletir, tá? Porque eu não posso querer que meu aluno faça uma reflexão se eu não dou o primeiro passo. Então, eu posso errar. A inteligência artificial pode errar? Pode. O outro ponto que o Mohanzinha irá nos dizer, né, é que a nossa estrutura neurocerebral, apenas 2% ele representa o mundo exterior. E os outros 98%, isso é construído a partir das nossas fantasias, dos nossos medos, das nossas projeções. E aqui vos indico um filme, Uma Mente Brilhante, né, baseado em fatos reais, e essa série de infantil, né, O Fantástico Mundo de Bob. E aí eu vos faço uma provocação. Assista essa série, esse vídeo, esse filme. E aí, quando você sai desse filme, você não tem a sensação de que você pode também estar delirando, tá? Então, olha só, todos os nossos conhecimentos, eles estão sujeitos ao erro e à ilusão, tá? Isso eu tenho que ter presente para instaurar com o meu aluno uma reflexão que vai além da ciência.
que vai além da IA. Eu estou negando a ciência? Claro que não. Eu quero trazê-la de volta para a sua casa. Qual é a sua casa? A filosofia. A ciência tem que estar conectada novamente com a filosofia. Eu estou propondo um novo modo. E para entrarmos nesse novo modo, o primeiro ponto que Mohan nos chama atenção é nós sabermos que nós podemos errar, que nós podemos ter ilusões. Isso vale, inclusive, para a racionalidade, tá? Segundo Mohan, mas a racionalidade traz também em seu seio uma possibilidade de erro e de ilusão quando se perverte, como acabamos de indicar em racionalização. Então, se nós olharmos para essas imagens, tá? A primeira do grandíssimo gênio, né, que escapou a todas as formas de normatização, né, que foi o Chaplin, né, nesse filme Mundo Novo, né, ou Tempos Modernos, desculpa, ele vai explicando como a racionalização ela foi dominando o sujeito, ou seja, como a racionalização fez com que aquele sujeito ele se transformasse em uma peça de produção e os efeitos disso no sujeito. A segunda imagem é pior ainda, tá? Se nós não levarmos em conta o erro e a ilusão, podemos ser nós que estaremos na esteira de produção. O que você achou disso? Será que isso pode acontecer? Voltando, nós temos que criar um novo modo de educar. Isso vale para a educação, mas também vale para o futuro da humanidade. Bom, um outro aspecto, tá, é que a inteligência artificial ela vai simular o pensar humano, tá? Então, se você, por exemplo, olhar uma rede social de um amigo seu, você verá que essa rede social ela é totalmente diferente da sua, tá? Se você entrar no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn da pessoa, você vai ver que é totalmente diferente da sua. Por quê? Porque a IA está simulando o seu modo de pensar, tá? Ela vai te oferecer, ela vai te entregar aquilo que você quer. Tá claro isso? Então, olha só, isso acontece conosco, tá? Nós temos a tendência daquilo que nós gostamos, daquilo que nos interessa, é aquilo que nós pegamos para a reflexão. E aquilo que nós não gostamos, nós tendemos a deixar de lado. Isso pode ser consciente, mas também pode ser inconsciente. Então aqui tem uma questão. E a pessoa que está procurando um conhecimento, tá? A inteligência artificial, mesmo nessas plataformas de inteligência artificial generativa, né, como esses chatbots onde você faz a pergunta, ela vai ter a tendência de ser cada vez mais parecida contigo. Ou seja, de entregar respostas que cada vez mais você vai gostar. Aqui cabe a nós, educadores, refletirmos sobre esse tipo de entrega, adicionarmos outros elementos na busca, tá? Ampliar a reflexão, deixando claro, gente, isso não começou com a inteligência artificial, tá? A inteligência artificial apenas está simulando aquilo que já faz parte de nosso ser, tá? A inteligência artificial, ela aparece muito com linha de pesquisa de pós-graduação, tá? Ela reflete aquilo que lhe interessa. Aquilo que não lhe interessa, ela tende a deixar de lado. Então, leiamos.
Os conteúdos recomendados por plataformas guiadas por inteligência artificial refletem e reforçam aquilo em que você já acredita, assim como selecionamos os conceitos que moldam nossa compreensão do mundo: exclusão, inclusão, disjunção, conjunção, implicação, negação. Cabe a nós, educadores, então, ampliar esse leque, trazer outros elementos, mas para tal, nós também temos que incorporar novos elementos. É impossível uma pessoa ter feito a sua tese de doutorado há 10, 15 anos atrás, como foi o meu caso, e ainda aquilo que escreveu ser para ela o auge da reflexão. Claro que não, tá? Ela não evoluiu nada, tá? Ela tem que evoluir, gente, tá? Ela tem que ler aqui e falar, nossa, como eu errei aqui, como eu errei ali. É lógico, se eu leio a sua de 10 anos atrás, não, aí tudo bem. Mas aí é novas reflexões para mim, tá? Eu tenho, agora a minha, eu tenho que estar ampliando sempre, tá? Eu tenho que refletir sobre ela sempre. O Mohan, ele vai nos dizer, tá, que nós precisamos dessa racionalidade aberta por natureza. Dialoga com o real que lhe resiste. Olha que interessante essa frase. O real que lhe resiste, tá? O que que isso significa? Significa que a realidade, ela, diante das nossas teorias, há uma resistência, ou seja, nós não entendemos essa realidade tal como ela é. Agora, aqui uma coisa interessante, tá? A inteligência artificial, ela trabalha com várias bolhas, embora que as pessoas pensem que é uma bolha só. Daí, então, nós temos várias informações vindas de vários lados, por isso que tem os haters, tá? O que que seria o hater? É aquele que escapou a bolha e vai te encher o saco, tá? Então, esse hater, ele tá fora da bolha, ou seja, ele está lhe entregando algo que você não gosta. Isso é um ponto positivo, tá? Um ponto positivo que talvez nesse mundo de inteligência artificial nós estamos cada vez mais próximos do real, mas desde que nós tenhamos essa verdadeira racionalidade, que seria essa racionalidade aberta. Continuemos a leitura. Opera o ir e o vir incessante entre a instância lógica e a instância empírica. O que que o Mohan ele está falando? Entre o mundo real e a nossa estrutura mental. É o fruto do debate argumentado das ideias. Então, se isso acontece, o que que acontece? Nós ampliamos o nosso modo de pensar, ou seja, o nosso modo de pensar ele tem que estar sempre confrontado pelo mundo real. Isso é fácil? Não. Isso é fácil para o professor? Também não. Que nós, professores, temos uma tendência muito grande de alienar a ignorância. Ou seja, a ignorância está onde? Nos nossos alunos, nunca em nós. Para iniciarmos o processo de reflexão, o processo de filosofia, nesse mundo regido cada vez mais pela inteligência artificial, é necessário mudar a nossa forma de interagir. Qual é a primeira necessidade, ou primeiro saber? Entendermos que nós podemos errar, entendermos que aquele nosso conhecimento pode ter ilusões. E o do nosso aluno também. E da inteligência artificial também. E a partir disso, nós construirmos novas reflexões. Trazermos aquele conhecimento refinado da inteligência artificial, ou seja, aquele conhecimento científico, e progredirmos, avançarmos, rompermos com as barreiras. Imprint cultural. Então, o que seria imprint? Tá? É a
normalização. Então, vou dar o exemplo, essa a mão inglesa, né? Se você já viu um filme em inglês, né? Provavelmente você vai ver que o volante é do outro lado, né? Do lado direito e, consequentemente, o trânsito é de outro lado. Então, nós olhamos e achamos aquilo estranho, né? Por que que nós achamos estranho? Porque a nossa normalização, ela é pautada no imprint francês, tá? Da mão francesa, tá? Então, o volante, ele fica do lado esquerdo, né? Essa palavra imprint, tá? Vem da biologia, né? Que a imagem ao lado é do patinho feito, tadinho, né? Que era um lindo cisne, né? Então, a ave, a primeira pessoa que ela vê após sair do ovo, ela entende que é sua mãe, né? Então, olha só, gente, nós nós somos formados em um outro paradigma, tá? Nós somos formados no milênio passado, tá? Então, olha só, a forma de nós refletirmos, ela é uma forma que tende a se aproximar muito do positivismo, mesmo que nós façamos uma tese contra o positivismo, tá? Nós, em geral, queremos fazer dentro das estruturas positivistas. A inteligência artificial, ela trabalha isso, tá? Ela trabalha esse nosso modo de pensar científico, tá? Isso é ruim? Não, tá? Descrever a realidade como ela descreve é algo ruim? Não, tá? Mas não basta, a vida é algo maior. Nós, professores, nós temos que refletir esse algo maior. Mas para tal, nós temos que saber que para iniciarmos esse processo, o primeiro ponto é nós entendermos que nós podemos errar, que nós temos um imprint cultural. O que seria esse imprint? Seria essa marca de nascer, que nós nascemos, que vai dizer o que é certo e o que é errado. Isso vem da biologia, então lembra sempre do patinho feio, tá? Que era muito lindo. É, nós temos que romper esse nosso imprint para que nós atinjamos nossos alunos e alunas. Também, uma outra coisa, o imprint cultural do mundo atual, e também não é bom, isso é antes da inteligência artificial, nós estamos sempre correndo, tá? Essa indiferença social, ou seja, pode ser que tenha uma pessoa caída ao nosso lado, a gente passa correndo, e o imprint que as criancinhas estão sendo formadas hoje, ou seja, elas estão sendo formadas em um mundo diferente, não significa que é pior nem melhor que o nosso, significa que é diferente do nosso, né? Hoje, a principal mediação, o principal acesso ao conhecimento é via aparelhos, né, tecnológicos de inteligência artificial. Nós temos que ter em mente, então, que as nossas ideias, ou seja, os seres que nós criamos, eles nos possuem, tá? Nós criamos esses seres e eles estão nos possuindo, tá? Esse movimento de você cria ideias e essas ideias te possuem, tá? Então nós temos que nos libertar, ou pelo menos nós temos que ter conhecimento dessas ideias, tá? Eu tenho que saber quais são essas ideias que me dominam, para que eu possa iniciar de forma verdadeira essa reflexão com os nossos alunos. A inteligência artificial também pode possuir, tá? Ela pode estar cada vez mais presente no seu corpo. Como que nós vamos poder pensar além disso? Tá? Como nós vamos dar aquele estralo de conhecimento, tá? Aquela renovação de conhecimento. Mohan, ele vai nos dizer sobre o inesperado, né? O inesperado surpreende-nos. É o que nos instalamos de maneira segura em nossas teorias e ideias.
e estas não têm estrutura para acolher o novo. Entretanto, o novo brota sem parar. Não podemos jamais prever como se apresentará, mas deve esperar sua chegada, ou seja, esperar o inesperado. E quando o inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas teorias e ideias, em vez de deixar o fato novo entrar à força na teoria incapaz de recebê-la. Que doideira, né? Então, quando acontece algo novo, a nossa estrutura mental, ela não deixa que ele chegue, né? A gente coloca barreiras, né? E da inteligência artificial, a mesma coisa, tá? Em geral, as reflexões que estão fazendo, elas são reflexões de um outro mundo, de um mundo em que as pessoas viviam sem inteligência artificial. Então, por exemplo, hoje tem sentido eu dar uma aula explicar que Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles e não o contrário. Então, eu sou professor, fica muito feio eu falar que foi Aristóteles que foi mestre de Sócrates. Mas é isso que é o mais importante, porque isso a inteligência artificial ela irá apresentar com muito mais detalhes, tá? Ela vai dizer quando o Platão conheceu o mestre Sócrates, como que o Platão se apaixona pelo mestre Sócrates, a idade que o Platão provavelmente tinha quando ele conheceu Sócrates, a idade quando Aristóteles foi para a academia de Platão, quando ele rompe com o platonismo. Olha só, isso eu sei de cabeça? Claro que não. Eu tenho que estudar, tá? Isso é importante? Claro que é importante, tá? Mas não é o mais importante do mestre Sócrates. Não é o mais importante de Platão. Não é mais o importante de Aristóteles. Isso eu vou aprendendo à medida que eu estou filosofando. À medida que eu estou refletindo sobre aqueles conceitos platônicos, eu vou conhecendo mais Platão. Isso eu posso ter ajuda da inteligência artificial, ela não atrapalha em nada. Tá? Ao contrário, pode ser que muitas vezes ela vai nos ajudar. Ajudar a quê? A refletir. Mas para tal, eu preciso de um novo paradigma. Lembrando que o nosso querido mestre Mohan diz, as nossas teorias, elas barram as ideias. Então, nós temos que ter isso em mente, nós temos que saber essas forças que nos amarram para quê? Para propormos algo diferente. E aqui eu vos apresento uma imagem, obviamente criada por inteligência artificial, do pedagogo, né? O pedagogo era um professor, o educador grego, né? Que conduzia as crianças aos caminhos do saber, né? Então, hoje, a nossa função é conduzir as crianças, ou os nossos jovens, ou os nossos alunos da pós-graduação nos caminhos do saber. Lembrando, gente, não é conceitinho, tá? Se for conceitinho, a aula de filosofia ela pode ser tão chata como qualquer outra aula. É refletir a partir desses conceitos, é utilizar essas ferramentas. Tá claro isso? Tá? Ou seja, sermos pedagogos de verdade. Tá? Então, leiamos, Mohan. O dever principal da educação é de armar cada um para um combate vital para a lucidez. Olha que lindo, né? Armar cada um para o combate vital com a lucidez. Para tal, qual é a primeira coisa que você tem que saber? A
tua reflexão, ela pode ter erro e ilusão. Mas ela foi racional. Sim, a razão também te engana. O mestre Freud vai dizer que talvez a tua razão, aquilo que você entende por razão, é o seu id, ou seja, seus instintos mais primitivos falando para você fazer de forma racional. Pode enganar, pode ser que não, tá? A razão também pode dominar, você pode querer dominar o seu aluno, a sua aluna. Então, nós temos que ter isso em mente. Para quê? Para que possamos, daqui 10, 20 anos, guiarmos os nossos alunos e a humanidade em prol de um mundo melhor. O mundo está muito ruim. Estava ruim antes da inteligência artificial, tá? Não começou a estar ruim. Hoje não. Um mundo que tem guerra, que tem fome, tem uma pessoa que explora uma outra, uma pessoa que ganha 10, 20, 100, 1000 vezes mais. Absurdo. Bom, se você quiser conhecer mais sobre os Sete Saberes, o CEP Edgar Morin dará um curso sobre os Sete Saberes, né? Um curso completo com as minhas mestras, né, do conhecimento, né? Isabel Petralha, Maria Cândida Moraes, Maria Angélica Aroni e Maximina Freire, né? Deixarei aqui nos links dos comentários o, o link para você se informar sobre o curso. E se você gostou desse vídeo, se inscreva-se nesse canal, porque no próximo encontro nós iremos falar o ensino de filosofia em tempos de à luz do segundo saber de Morin, ou seja, aquele saber que tentará unificar os saberes que foi fragmentado. Um grande beijo, um grande abraço. Se inscreveu já, né? Porque daqui a pouco nós iremos ter esse novo vídeo. Tchau, tchau.